Na última terça-feira, dia 2 de abril, a senhora Presidente da República, a nossa Presidenta Dilma Rousseff, esteve mais uma vez no Ceará e no nosso Nordeste. Dessa vez para acompanhar de perto e ver a dor da seca, os seus efeitos e dialogar com os 9 governadores do Nordeste, os representantes de Minas Gerais e do Espírito Santo, com o Conselho Deliberativo da SUDENE sobre os efeitos da seca, deixando claro para a sociedade cearense, nordestina e brasileira de que a seca é uma realidade da natureza e que nós precisamos conviver com a seca. Ao invés de combatê-la, criar políticas permanentes de convivência com a seca e, ao mesmo tempo, ter políticas emergenciais para que possamos passar essa fase difícil em que mais de 1.300 municípios da região Nordeste estão sofrendo com a seca e desses 1.300 municípios, algo em torno de 177 do meu estado, o estado do Ceará. Ali, a senhora Presidenta divulgou um conjunto de ações que implica no investimento superior a 9 bilhões de reais. Recursos esses aplicados no carro-pipa para o transporte da água, para abastecimento humano e também ampliar para o abastecimento animal, que é o grave problema da nossa região. Os nossos rebanhos estão morrendo de fome e de seca. Nessa proposta apresentada, além do que já foi feito no investimento inicial de algo em torno de 7 bilhões e 600 bilhões de reais, está sendo destinado 643 bilhões para transporte de água nos carro-pipas. Está se reequipando o Exército Brasileiro, que é quem fiscaliza esse abastecimento de água, para evitar conflitos de interesse entre o Estado ou outro, ou entre o município e o outro, e atender as famílias com toda a presteza, com toda a atenção. São algo em torno de 278 bilhões de reais para reequipar o Exército Brasileiro nessa importante tarefa em que ele vem desenvolvendo. Quero aqui registrar que quando o presidente Lula resolveu iniciar o projeto São Francisco, a sua definição do seu trajeto, a definição das desapropriações nas suas imediações. Contamos também com o Exército Brasileiro ajudando nessa importante tarefa. Construção de cisternas de produção, são 640 milhões para esse setor. Recuperação de poços profundos, 135 bilhões de reais. Garantia safra, que são recursos para indenizar as nossas famílias, 765 bilhões de reais. A chamada Bolsa Estiagem, que é também para atender as demandas, 804 milhões de reais. Venda do milho, que é uma dos graves problemas, porque desde 2011, em que a região Nordeste deixou de produzir milho, está sendo destinado 180 milhões de reais. Linha de crédito emergencial, mais 350 milhões de reais. Renegociação das dívidas, particularmente dos pequenos produtores e da agricultura familiar, 3 bilhões 147 milhões de reais. E aquisição de equipamentos, 2 bilhões e 100 milhões de reais. Ao todo, é um investimento de 9 bilhões de reais de caráter emergencial, sem esquecer da importante transposição das águas do Rio São Francisco, que é um projeto que vem desde o Império e que a sociedade nordestina, em especial o chamado Nordeste Setentrional, o meu Ceará, parte do Pernambuco, a Paraíba e o Rio Grande do Norte serão beneficiadas. Esse projeto foi desenvolvido ainda quando o Brasil era império, teve um conjunto de ações tentando viabilizar a sua transposição, mas, lamentavelmente, a incompreensão política dos estados doadores para com os estados receptores inviabilizou esse projeto. Mas, com a eleição de um nordestino, o nosso Luiz Inácio Lula da Silva, ele resolveu assumir essa tarefa e delegou ao saudoso José de Alencar
para coordenar esse processo e foi construído um conjunto de grupos de trabalho, de convencimentos e, com apoio do Exército Brasileiro, esse projeto está muito adiantado. São 2 grandes canais, o Canal Leste, que beneficiará o Pernambuco, e a Paraíba, ele já tem algo em torno de 80% dos seus canais prontos. E o Canal Norte, que beneficiará o Pernambuco, o nosso Ceará, o Rio Grande do Norte e a Paraíba, tem algo em torno de 42% já pronto. Esses 2 grandes canais, que são estruturantes, irão permitir resolver a questão do abastecimento de água para algo em torno de 12 milhões de pessoas que vivem na região Nordeste, na região do semiárido da região Nordeste. Ali deverá ser investido algo em torno de 8 bilhões e 400 milhões de reais. E cada um desses estados tem um conjunto de ações integradas. No caso concreto do estado do Ceará, nós chamamos de CAC, que é o Cinturão das Águas do Ceará, que serão grandes adutoras para fazer com que a água circule todo o estado do Ceará, evitando o desperdício com evaporação e, ao mesmo tempo, permitindo substituir o velho carro-pipa pela água permanente através do projeto Água para Todos. Esse conjunto de ações, as águas do São Francisco, começam a chegar no nosso estado do Ceará e nos 2 canais no final de 2014, e tem toda uma agenda para que esses canais intermediários em cada estado sejam desenvolvidos. Quero aqui registrar de que desde quando o Brasil foi ocupado pelos portugueses, de que a seca tem registros históricos. E o principal registro histórico da nossa seca está no livro da nossa escritora Raquel de Queiroz, no 15, em que ela traz um conjunto de registros de famílias, de pessoas e, particularmente, de pequenos criadores de gado, que tem, na época da seca, não tinha alimentos, seja para as famílias e nem tampouco para os animais. Agora, a alimentação para as famílias, nós resolvemos através de um conjunto de ações sociais, seja o Bolsa Família, o salário mínimo para os aposentados e pensionistas, um conjunto de ações. Portanto, é verdade que nós não temos nenhuma ocupação de cidades, de prefeituras, do comércio nessa região. E fazia parte da nossa tradição, em secas, com menor intensidade do que esta, assistindo à ocupação de várias cidades do Nordeste e do nosso Ceará. Felizmente, com as políticas sociais desenvolvidas pelo presidente Lula e dado continuidade pela presidenta Dilma, esse processo de saques, de ocupação de cidades, deixou de existir, mas a questão da alimentação animal continua tão caótica como era registrado no romance 15 de Raquel de Queiroz, em que ela diz: saída a última res, Chico Bento bateu os paus na porteira e foi caminhando devagar, atrás do lento caminhar do gado, que marchava à toa, parando às vezes e pondo no pasto seco os olhos tristes, como numa agudeza de desesperança. Algumas reses, sem ir mais longe, começavam a babujar a poeira do panasco, que ainda palhetava o chão nas clareiras da caatinga. Outras, mais tenazes, seguiam cabisbaixas, na mesma marcha pensativa, a cauda abanando lentamente as ancas descarnadas. Raquel de Queiroz continua sua descrição sobre a seca nos anos 30 e diz: Chico Bento parou, alongou os olhos pelo horizonte cinzento, o pasto, as várzeas, a caatinga, o marmeleiral esquelético, era tudo de um cinzento de borralho. O próprio leito das lagoas vidrara-se em torrões de lama ressequida, cortada aqui e além por alguma pacavira defunta que retorcia as folhas empalpeladas. Pacavira é uma planta da família das olicônias. Depois olhou
um garrotinho magro que, bem pertinho, mastigava sem ânimo uma vergôntea, uma haste da estorricada árvore. E ao dar as costas rumo à casa, de cabeça curvada, como sob o peso do chapéu de couro, sentindo nos olhos secos pela poeira e pelo sol, uma frescura desacostumada e um penoso arquejar no peito largo, murmurou deslocadamente: "Ô sorte, meu Deus, comer cinza até cair morto de fome." Portanto, essa vivência de sofrimento, de dificuldade das famílias nordestinas, boa parte delas retirantes para a região sul e sudeste ao longo dos séculos, hoje está resolvida com as políticas sociais do governo federal em apoio dos governos municipais e estaduais. Mas no que diz respeito ao nosso rebanho, não tem diferença. Mais de 30% do nosso rebanho já morreu. E hoje, alguns proprietários, pequenos proprietários, médios proprietários, procuram doar o seu rebanho e não tem quem queira receber, porque não tem aonde alimentar e nem tampouco ter água para beber. E é por isso que nós dizemos que o nosso DENOX, o Departamento de Obras contra a Seca, foi um órgão muito importante no início do século XX e durante todo o século XX, no seu processo de barramento, em que eu chamo da indústria de fazer água na região Nordeste. Hoje, esse sistema se demonstra já superado e a interligação das águas do Rio São Francisco será a grande saída que nós teremos para resolver esse grave problema. Mas esse órgão secular necessita continuar existindo com sua sede no semiárido para receber sempre os gestores, as famílias e os trabalhadores daquela região. Eu sou um daqueles que assisti em 4 de abril de 1999 a extinção do DENOX através de uma medida provisória. Na época, era deputado federal. Lutamos fortemente na Câmara e no Senado e conseguimos ressuscitá-lo. Foi o único órgão público que foi extinto naquele período em que foi totalmente recuperado. Agora, assisto novamente a alguns setores de governo falar em trazer a sede do DENOX do nosso Nordeste para Brasília. É a mesma coisa de você dizer: aquele que tem sede não pode falar, não pode pedir água, porque quem pode ofertar está muito distante. Sou radicalmente contra retirar um órgão dessa competência, dessa qualidade, do seu meio, que é a região Nordeste, que é o semiárido nordestino. Não faz sentido trazer um órgão dessa qualidade, com esse compromisso, para uma região distante da semiárida, porque isto não irá permitir que as famílias mais pobres, mais sofridas, aqueles que necessitam dos serviços prestados pelo nosso DENOX, se desloquem até Brasília para ali registrar seus pleitos e construir as políticas públicas para resolver esse grave problema. E a nossa presidenta, com a sua sensibilidade que tem, eu tenho clareza de que não irá comungar com alguns burocratas ou tecnocratas que querem tirar a sede do DENOX do Nordeste e do nosso Ceará e trazê-la para Brasília, sobre a argumentação de que precisa estar acompanhando de perto as reuniões do senhor diretor-geral daquele órgão com outros órgãos públicos. É muito mais fácil deslocar um diretor de uma autarquia dessa a Brasília do que trazer centenas de milhares de famílias famintas que necessitam dos serviços do DENOX. Por isso, eu que lutei pela não extinção do DENOX lá em janeiro de 1999, não irei permitir, enquanto político for, que essa iniciativa de alguns burocratas que lá em 99 extinguiram o DENOX agora queiram tirar da região Nordeste, porque diz que o órgão ali ficando é um grande tambor de ressonância das reclamações, dos sofrimentos e da necessidade da nossa família. Nosso senador Jorge Viana, concedo a Vossa Excelência a palavra com muito prazer. Quero cumprimentá-lo, líder Pimentel, e que má hora alguns
que não tem compromisso com o nosso povo e com o nosso Brasil tem ideias, né? A gente enfrenta a maior seca, uma das maiores da história. A presidenta Dilma foi no seu Ceará, mudou, está trabalhando mudança na legislação para que os recursos possam ser liberados para amenizar o sofrimento daqueles que sofrem essa seca. E, em vez de ter os tecnocratas ideias que possam nos ajudar a ter uma estrutura de Estado mais adequada para conviver com esses desastres naturais, que é um desastre natural que o Nordeste está enfrentando, a ideia é de diminuir a nossa representatividade. É o mesmo com a Sudã, é o mesmo com a representação das instituições que nós temos. Se houve corrupção no passado, é verdade, mas prenda-se os corruptores, prenda-se, denuncie-se os que fizeram a corrupção, mas a instituição não tem nada a ver com isso. Hoje nós não temos mais instituições na Amazônia que nos representem. Nós estamos com espaço de poder sem endereço em Brasília. E acho muito importante que Vossa Excelência, como senador do Ceará e com o prestígio que tem nessa casa, esteja fazendo esse alerta de que não vai permitir que o Nordeste fique sem ser a sede de instituições que têm a ver com o Nordeste brasileiro. Na Amazônia, lamentavelmente, o desentendimento, a desunião, faz com que haja, quando nada, uma representação lá na Foz do Rio, em Belém. Mas nós precisamos ter o Brasil representado, e eu tenho certeza que é esse o propósito da presidenta Dilma, que é esse o propósito, como foi o presidente Lula. O Brasil, antes do presidente Lula, era um Brasil do litoral sul e sudeste. Era o Brasil que Juscelino trouxe aqui para Brasília, no Centro-Oeste, e só. O Lula levou o Brasil para o Nordeste e para o Norte, para a Amazônia. Agora, é lamentável que os tecnocratas e os críticos dos nossos governos primeiro, não reconheçam isso, e segundo, tentem colocar obstáculo para esse Brasil que está no caminho certo, que faz inclusão social e diminui as desigualdades regionais. Muito obrigado pelo privilégio do aparte e parabéns a Vossa Excelência. Eu que agradeço, senador Jorge Viana, pelo aparte, incorporo na sua totalidade e quero registrar de que esses burocratas têm uma leitura. Se você tira os braços da União de proximidade de onde essas famílias moram, vai diminuir a demanda. Este é o olhar deles. Em 99, também tivemos uma seca no ano anterior, e eles extinguiram o DENOX. Ressuscitamos no Congresso Nacional. Agora, em 2013, 2012, vem com o mesmo discurso, não de extingui-lo, mas de mudar de local, dizendo que vindo para Brasília, fica mais perto de resolver os seus problemas. É a mesma coisa, Jorge Viana, de você ter um médico saúde da família e diz, você não vai viver onde essas famílias estão, vai ficar na capital do estado para que essas famílias não te procurem e dali você manda a receita que ele necessita. Este órgão DENOX, que tem mais de 100 anos de história, que já foi IFOX, precisa continuar existindo, com outra tarefa, é verdade, com outras demandas, é verdade, porque a parte de açudagem já estamos concluindo, mas estamos construindo agora a interligação das bacias do Rio São Francisco e vamos precisar de uma ação muito interligada entre DENOX com a Codevasf, que atua na bacia do São Francisco. Precisamos ter clareza do papel da SUDENE, que também foi extinta em 2001 e recriada em 2005, como órgão planejador que se antecipe a essas calamidades e que permita ter uma visão integrada de toda a região Nordeste e do nosso semiárido, produzindo políticas que permitam o crescimento econômico com inclusão social e políticas permanentes e estruturantes para a nossa região. O nosso BNB, o Banco do Nordeste do Brasil, que é uma instituição de crédito que atua fortemente com a agricultura familiar, com o pescador artesanal, com o extrativista, com o processo de industrialização, que tem um excelente centro de formação de mão de obra, que é o ETENE, precisa ser fortalecido. E são essas ações em que a nossa presidenta Dilma fez questão de registrar na sua ida ao Nordeste, deixando claro de que ali vivem algo em torno de 30%
60% da população brasileira e que no governo Lula e que no seu governo tem crescido mais do que as outras regiões brasileiras para diminuir a sua distância. E é por isso, senhor presidente, que o Nordeste tem uma atenção muito forte para com o melhor e o maior presidente de toda a história do Brasil, que é Luiz Inácio Lula da Silva, e para com a presidenta Dilma, porque ela dá continuidade. Eu quero, senhor presidente, dar como lido o restante do nosso pronunciamento para que permita aos outros pares também. Vossa Excelência ainda tem tempo, senador Pimentel. Obrigado.